Eu era apenas um garoto nos anos 90. Uma época mais simples, dizem eles. Uma era de inocência, de modems discando e do som reconfortante de um disco rígido trabalhando. Mas para mim foi a era em que a inocência morreu. Tudo começou com uma curiosidade, uma coceira no fundo da minha mente que eu não conseguia ignorar. Naquela época, a internet era um território desconhecido, um velho oeste digital onde qualquer coisa parecia possível. E no coração desse novo mundo, havia uma ferramenta que prometia todas as respostas. Um mecanismo de busca primitivo, o ancestral do que conhecemos hoje. Numa noite, envolto na escuridão do meu quarto, iluminado apenas pelo brilho fantasmagórico do monitor, eu fiz algo que mudaria o curso da minha vida para sempre. Digitei uma busca, uma única sequência de palavras que não deveriam ser unidas. Uma busca proibida. Não era algo que se encontrasse por acidente. Era um sussurro nos cantos mais obscuros dos primeiros fóruns, uma lenda urbana digital que a maioria descartava como ficção. Mas eu não. Eu acreditei. E eu busquei. O que eu vi naquela tela não eram apenas imagens ou texto. Era uma janela para algo que não deveria existir. Algo que ativamente destrói vidas. A tela piscou uma única vez, mostrando um vislumbre de um ritual. Silhuetas se contorcendo em uma sala que parecia fora do tempo. E então, meu computador travou. Não um travamento comum. Ele ficou congelado por dias, emitindo um zumbido baixo e constante, como se estivesse assombrado pela informação que processou. Aquela imagem, aquele vislumbre de um segundo, está gravado na minha memória. Ela me persegue até hoje, nos meus sonhos, no reflexo de cada tela escura que encaro. Mas aquele foi apenas o começo. Aquele portal, uma vez aberto, não podia ser facilmente fechado. A busca me levou a outros lugares. Fóruns criptografados que listavam nomes de pessoas que simplesmente desapareceram. Pessoas reais, com famílias e vidas, cujos últimos rastros digitais terminavam ali, naquele site. Em uma das postagens, havia um arquivo de áudio. Contra meu bom senso, eu o baixei. E o que ouvi não eram vozes humanas. Eram ecos, fragmentos de vozes reais, distorcidas e repetidas, como se estivessem presas em um loop digital no inferno. Elas sussurravam coisas, fragmentos de conversas, pedidos de ajuda e nomes. Nomes que eu reconheceria mais tarde nos jornais. A curiosidade se transformou em medo, e o medo em uma obsessão doentia. Eu precisava saber mais. Eu precisava entender. Cada busca me afundava mais. Cada clique era um passo em direção a um abismo do qual não haveria retorno. O que começou como uma busca por um segredo se tornou uma maldição que se agarrou à minha alma. E o segredo final, a verdade, no centro de tudo isso, é mais aterrorizante do que qualquer coisa que você possa imaginar. É um segredo que ninguém que o descobre sobrevive para revelar. Fique até o final, e eu vou te contar o que aconteceu quando as entidades que eu encontrei começaram a dizer o meu nome. Tudo começou com uma curiosidade mórbida, um sussurro digital que encontrei num fórum esquecido da Usenet. Falavam de um lugar, um arquivo perdido no tempo, acessível apenas por um comando específico. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu digitava. Cada tecla um baque surdo no silêncio do meu quarto, quebrado apenas pelo zumbido agudo do monitor CRT. A busca era simples, mas carregada de um peso que eu não entendia na época. A primeira busca, site, Cochise, Red Room, 995. Por um instante, nada. Apenas o cursor piscando, um coração digital solitário. Então a tela estalou. Não foi um carregamento normal, foi uma convulsão de pixels. A imagem que surgiu não era de um site. Era uma janela para o inferno, preto e branco granulado, como uma fita VHS mastigada pelo tempo. Silhuetas se moviam em um ritmo lento e profano.
Figuras encapuzadas em um ritual que parecia antigo, real demais. Por uma fração de segundo, um sigilo brilhou no centro, queimando minha retina. Não era um vídeo, era uma memória roubada. No momento em que o sigilo desapareceu, meu computador emitiu um som agudo, um grito eletrônico de dor. A tela congelou naquela estática granulada, o vídeo preso entre os frames. O som do cooler parou. O disco rígido silenciou. Meu PC não apenas travou. Ele morreu. Por 3 dias, ele permaneceu como um caixão de plástico bege, completamente inerte, recusando-se a reiniciar. Era como se aquela busca tivesse envenenado a própria máquina, corrompendo seu código fundamental. Naqueles dias de silêncio forçado, o quarto ficou mais frio. Eu via sombras se movendo com o canto do olho, formas que não pertenciam à mobília. O zumbido do monitor foi substituído por um silêncio pesado, opressor. Eu sabia que tinha visto algo que não deveria. Tinha aberto uma porta que não podia ser fechada. Quando o computador finalmente voltou à vida, sem explicação, eu senti um alívio gelado, porque sabia que a quietude era pior. Mas a verdade aterrorizante é que aquilo não foi o fim. Foi apenas o começo. Segunda, Deep Web Lost Forums 98. Fórum fantasma com nomes de desaparecidos. Cliquei num link. Ouvi vozes reais. Terceira, banidos Yahoo Chat proibido. Chat com entidades que previram minha vida. Elas sabiam meu nome. Quarta, Alta Vista Hidden Curse. Maldição digital que apaga arquivos da sua vida real. Perdi fotos de família. Chegou a hora. A última busca. O ar no quarto ficou pesado, denso, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração, esperando. Cada busca anterior me tirou um pedaço, me esvaziou, mas eu sabia que o verdadeiro abismo estava a apenas alguns cliques de distância. Eu não queria fazer isso. Uma parte de mim, a parte que ainda era humana, gritava para eu desligar o computador, quebrar o monitor e correr para longe. Mas a curiosidade, essa maldição que me guiou até aqui, era mais forte. Era um vício, uma necessidade de ver o que havia no fim do túnel. Meus dedos pairavam sobre o teclado, frios e dormentes. Eu podia sentir o zumbido elétrico do monitor se intensificando, quase como um aviso. O som não vinha dos alto-falantes, vinha de dentro da minha cabeça. Era o som da porta se abrindo. Com o coração martelando contra as costelas, eu digitei as palavras que selariam meu destino, e talvez o seu. A última busca. Forgotten Onion, 1999. No instante em que pressionei Enter, a realidade se desfez. A tela não mostrou um site. Ela se tornou um portal, um vórtice de cores doentias e símbolos ocultos que giravam cada vez mais rápido. Um buraco negro digital que não puxava luz,
mas sim a própria essência das coisas. O zumbido se transformou em um grito ensurdecedor, e eu senti uma força invisível me agarrar, puxando-me para dentro da tela. Não era o meu corpo que ela queria, era um portal que suga sua alma. Lutei com cada fibra do meu ser. Agarrei a mesa, a moldura do monitor, qualquer coisa para me ancorar neste mundo que estava desaparecendo. Minhas unhas arranharam o plástico, meus músculos queimaram, mas a atração era implacável. Por um milagre, por um último espasmo de vontade de viver, consegui me soltar. Fui jogado para trás com uma força brutal, batendo contra a parede enquanto o portal implodia em um flash de silêncio e escuridão. Eu escapei, mas o portal não se fechou. Ele apenas ficou esperando. Ele está esperando por uma nova busca. Ele está esperando por você. E você não vai ter a mesma sorte. Você não vai. Você está aí? Parte 2 amanhã. Comente "Eu busquei" se ousar. Inscreva-se para a série completa.